O que acontece quando um país decide não apenas se defender, mas atacar diretamente o coração do seu adversário? Recentemente, a Ucrânia lançou mísseis de longo alcance em alvos estratégicos na Rússia, com apoio internacional. Essa ação não é apenas um ato militar, é um divisor de águas que redefine a segurança global. Enquanto isso, a Rússia responde com uma nova estratégia nuclear, elevando a tensão a níveis alarmantes. O que isso significa para o futuro do equilíbrio geopolítico? A atual crise geopolítica, segundo especialistas, marca um ponto de inflexão, onde qualquer deslize pode acirrar uma escalada de consequências globais. Embora existam aqueles que ainda consideram o uso da força militar como uma estratégia de pressão, a resposta da Rússia tem sido clara e calculada. Moscou agora adota uma política de represália estratégica, que inclui a opção de empregar armas nucleares para defender sua integridade territorial. A revisão de sua doutrina militar reforça que qualquer ameaça, seja física ou econômica, será tratada com uma resposta à altura. A ideia de ações imediatas contra qualquer movimento que ameace a segurança nacional russa é uma realidade palpável, afetando até países que têm manifestado apoio ao governo ucraniano, tornando-se agora possíveis alvos. A opção por uma estratégia nuclear expandida não surgiu de um impulso momentâneo, mas é a consequência de uma série de tensões alimentadas por interferências externas, especialmente das potências ocidentais. Para a Rússia, esses episódios são vistos como ataques à sua soberania, com a crescente ajuda militar do Ocidente à Ucrânia exacerbando ainda mais o cenário. O que antes parecia uma disputa limitada entre duas nações, agora evolui para um confronto com possíveis repercussões de grande escala, envolvendo blocos geopolíticos que moldarão o futuro econômico global. Esse conflito também está intrinsecamente ligado às questões energéticas. A crise no fornecimento de recursos energéticos, principalmente petróleo, se mistura com os conflitos militares, gerando uma instabilidade econômica mundial. A Rússia, por sua vez, tem demonstrado notável resistência às sanções, mantendo suas exportações e solidificando alianças com potências como a China e a Índia. Enquanto isso, a Europa se vê forçada a reconsiderar suas fontes de energia, enfrentando um dilema estratégico enquanto tenta reduzir a dependência da Rússia, mas encontra grandes desafios econômicos e logísticos. Além disso, uma possível intensificação dos laços estratégicos entre a Rússia e a Venezuela, um dos maiores fornecedores de petróleo da América Latina, começa a ser encarada como uma ameaça direta para os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, que há décadas tem se empenhado em garantir acesso privilegiado às vastas reservas venezuelanas. A Venezuela, com uma produção que chega a 3 milhões de barris diários, se configura como um parceiro-chave para Moscou, especialmente em um cenário de crise energética global, o que pode reconfigurar significativamente o equilíbrio de poder no mercado internacional de energia. O estreitamento dessas relações não se limita apenas ao setor energético, mas também se estende a colaborações militares e diplomáticas, criando uma frente unida que desafia a influência dos Estados Unidos na região. Esse estreitamento de laços entre os dois países, portanto, pode ser um fator determinante em um futuro próximo. A Rússia, já afetada por uma série de sanções ocidentais, busca garantir aliados estratégicos em uma região que historicamente foi considerada no campo de influência dos Estados Unidos. O petróleo, que tem sido uma moeda de poder crucial, passa a ser o elemento central dessa nova aliança, com Moscou se posicionando como um ator decisivo no fornecimento de energia. Nesse contexto, qualquer instabilidade nas rotas de produção ou fornecimento de petróleo venezuelano poderia ter implicações diretas nos mercados globais, além de alimentar uma escalada de tensões com os Estados Unidos. Dentro dessa dinâmica, o petróleo e os recursos energéticos emergem como o epicentro de uma nova ordem geopolítica, onde Moscou deixa claro que qualquer ataque direto à sua infraestrutura energética não será apenas um incidente, mas uma provocação de proporções estratégicas. O Kremlin tem reforçado sua postura agressiva, alertando que qualquer interferência nas operações energéticas russas poderá levar a uma resposta militar substancial. Além disso, os militares russos têm intensificado sua presença nas fronteiras ocidentais e expandido suas capacidades de defesa com o aumento do arsenal de armamentos avançados, incluindo sistemas de mísseis balísticos de longo
longo alcance e sofisticados sistemas de defesa aérea, além de modernizar sua frota naval e aérea. O discurso de Moscou tem se tornado cada vez mais assertivo e não deixa margens para mal-entendidos. Qualquer movimentação adicional de potências estrangeiras em regiões estratégicas de interesse da Rússia será interpretada como um ataque direto à sua soberania. Essa postura reflete uma mudança significativa na maneira como o Kremlin aborda as questões internacionais. O que antes era uma linha vermelha cuidadosamente delineada, com limites claros sobre o que seria tolerado no cenário global, agora se apresenta como um espaço cada vez mais flexível, onde as antigas normas de diplomacia e negociação estão sendo substituídas por uma sensação crescente de vulnerabilidade e desconfiança. Em meio a esse novo clima de incerteza, a ideia de um conflito nuclear, que por muito tempo foi tratada com extrema cautela e até relutância, começa a permear as discussões políticas internacionais de forma alarmante. O uso de armas de destruição em massa, antes visto como uma possibilidade distante e impensável, agora não é mais considerado um tabu. Com isso, as linhas vermelhas tradicionais, que outrora definiram as fronteiras do aceitável no palco global, estão desaparecendo, substituídas por um cenário em que qualquer ação, desde uma movimentação militar pequena até um gesto diplomático mais agressivo, pode ser vista como um ponto de ruptura. O que antes era um campo seguro de interações internacionais, agora se tornou um terreno fértil para a incerteza, onde cada escolha, por menor que seja, pode se transformar em um gatilho para um conflito de grandes proporções. No centro dessa crescente tensão, a diplomacia parece estar se arrastando, imersa em um mar de divergências profundas entre as potências envolvidas. O que deveria ser um diálogo construtivo para buscar uma resolução pacífica está preso em um impasse quase total. As negociações, que no início eram vistas como a única saída viável para evitar uma guerra devastadora, agora parecem estar à beira do colapso, com a perspectiva de uma solução negociada cada vez mais distante. As diferenças ideológicas e estratégicas entre os principais atores internacionais dificultam qualquer aproximação, e o papel dos mediadores internacionais se torna cada vez mais questionado. A falta de confiança mútua entre as partes, somada ao aumento das pressões internas em cada país, torna as negociações ainda mais desafiadoras. O que começou como um conflito territorial, com objetivos relativamente localizados e aparentemente controláveis, rapidamente se transformou em uma disputa geopolítica de proporções globais. O conflito já não pode ser encarado como um problema restrito à região afetada. Ele reverbera em outras partes do mundo, ampliando suas ramificações e ameaçando a segurança global. O risco de uma guerra de larga escala, com consequências irreversíveis para países inteiros, agora paira sobre o mundo como uma ameaça iminente, capaz de alterar a ordem internacional. As implicações desse confronto não se limitam apenas às frentes de batalha ou para os territórios diretamente envolvidos, mas se espalham pelos sistemas econômicos, políticos e sociais de inúmeras nações, criando um efeito dominó que já começa a ser sentido em mercados financeiros voláteis, flutuações nas taxas de câmbio e uma crise energética em crescente intensidade. A escalada das hostilidades militares, com o aumento significativo de operações militares diretas e indiretas, tem sido acompanhada de perto pela intensificação das sanções econômicas. Esses embargos, longe de serem uma ferramenta eficaz para dissuadir ações militares, têm apenas acentuado a frustração e a hostilidade entre as nações envolvidas. O crescente isolamento diplomático de potências-chave também tem levado a um recrudescimento das tensões, com blocos de nações se formando ao redor de interesses divergentes. As representações diplomáticas e os canais de diálogo parecem estar se fechando, enquanto os discursos de confronto e retaliação ganham força. Este cenário tem alimentado uma tempestade perfeita, onde cada ação externa e cada retaliação mútua aumentam ainda mais o risco de um conflito sem controle. Além disso, o impacto econômico da guerra já começa a se espalhar para além das fronteiras da região em conflito. A interrupção
interrupção das cadeias de suprimento, a elevação dos preços de commodities essenciais, como o petróleo e o gás, e a pressão sobre os mercados financeiros globais têm gerado uma crise econômica de proporções mundiais. Países que dependem de recursos energéticos da Rússia, como a União Europeia, enfrentam um dilema difícil: como equilibrar suas necessidades energéticas com as sanções impostas ao regime russo. O aumento da inflação global, aliado à escassez de alimentos e outros bens de consumo, está criando um cenário onde a estabilidade social e política de diversas nações está sendo posta à prova. Cada novo movimento no tabuleiro geopolítico aproxima ainda mais o mundo de um ponto de não retorno. A crescente militarização da região e o reforço das alianças militares, de um lado, e a pressão das sanções, de outro, tornam cada decisão tomada uma possível provocação para um conflito ainda mais devastador. O futuro imediato dos países diretamente envolvidos no conflito parece cada vez mais incerto, mas as repercussões para o sistema internacional como um todo são igualmente dramáticas. O sistema internacional, tal como o conhecemos, pode estar à beira de uma mudança radical, com os pilares da diplomacia tradicional, da economia globalizada e da segurança coletiva sendo desafiados em uma escala jamais vista. Neste cenário, o caminho para a paz parece cada vez mais obscuro, com o risco de uma guerra de grandes proporções pairando sobre o horizonte. O impacto de uma escalada militar total não se limita apenas às perdas humanas ou materiais, mas pode gerar uma reconfiguração de alianças globais e até mesmo de sistemas políticos e econômicos em uma escala global. O que parecia impensável há pouco tempo, agora se aproxima da realidade, e as gerações futuras podem ser forçadas a viver com as consequências de um novo capítulo na história mundial.